Olá pessoal, eu sou o Marcos Muro e o artigo de hoje é um breve resumo sobre investimentos. A ideia aqui é falar rapidamente, de forma até superficial, dos diversos tipos de investimentos, enquadrando em suas categorias, tipos de investimentos, para ajudar a entender e montar uma carteira de investimentos mais eficiente. Então vamos lá, são diversos tipos de investimentos, como eu falei, uns mais agressivos, outros menos agressivos, uns de curto prazo, outros de longo prazo. Dá para separar também entre renda fixa e renda variável. Reforçando, a ideia não é entrar tanto no detalhe, é falar superficialmente de cada ativo, classe de ativo, de acordo e apontar algumas opções de acordo com o seu perfil de risco, objetivos e prazos, tá? Então, vou começar com ativos de renda fixa. Como é que funciona isso? Quando você compra um ativo de renda fixa, um título de renda fixa, você está emprestando dinheiro a alguém, ao emissor daquele papel, que pode ser um banco, uma empresa ou até mesmo o governo. Em troca, o investidor recebe uma remuneração por um prazo já determinado. Os ativos de renda fixa envolvem um risco menor. Por outro lado, tem um potencial de ganho menor também, a famosa relação risco e retorno. Você tem um risco maior, por exemplo, em ações, mas também tem um potencial de ganho maior. Por outro lado, renda fixa, você tem um risco menor e tem também um potencial de ganho menor. Outro ponto importante é que eu vou falar várias vezes durante esse artigo sobre o FGC, que é um instrumento que é chamado de Fundo Garantidor de Crédito, que é mantido por bancos e que diz o seguinte: se o investimento for até de R$250 mil por CPF ou CNPJ, no caso de quebra do banco, caso improvável de quebra do banco, o fundo devolve esse valor investido. Reforçando, é muito raro acontecer hoje em dia a quebra de um banco de investimentos. Porém, vale contar com esse FGC para quem se sentir mais seguro. Alguns investimentos possuem FGC e outros não. Eu vou detalhar quais que possuem e quais alternativas para aqueles investimentos que não têm FGC, ok? Então vamos começar agora a falar mais especificamente dos produtos. Começar com os títulos públicos, que são ativos de renda fixa e têm um risco baixíssimo. São emitidos pelo governo. Então os investidores emprestam dinheiro para o governo e o governo federal, e recebe em troca uma determinada rentabilidade. São conhecidos como também títulos do tesouro, e tem gente que chama de tesouro direto, que é um pouco diferente. O correto é títulos públicos ou títulos do tesouro. Eles podem ser pré ou pós-fixados, além de opção para proteção contra a inflação. Basicamente são esses tipos. Vantagens: baixo custo para entrar, em várias instituições o custo é zero, não há taxa para a compra dos títulos públicos, e baixo valor mínimo de aplicação, talvez com R$100 ou até menos você consiga comprar um título público. Não tem garantia do FGC, porém, como é um título emitido pelo governo, é chamado de risco soberano. Tem um risco, o governo teria que quebrar, o Brasil teria que quebrar para isso dar errado. Tá? Então não tem garantia do FGC, mas mesmo assim é considerado o produto mais seguro que tem. Títulos privados. Se títulos públicos são emitidos pelo governo federal, os títulos privados são emitidos por empresas ou instituições financeiras. Mesma coisa, o banco, no caso, ou outra instituição, outra empresa, capta dinheiro dos investidores, devolve ao fim do período uma quantia aplicada mais um juro acordado no momento do investimento. Os mais procurados: CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, que é um título de renda fixa emitido por bancos, pode ser pré-fixado, pós-fixado e até mesmo um híbrido, que é a união do pré com o pós. Pode ter liquidez diária, alguns CDBs têm liquidez diária, e tem CDBs que você precisa imobilizar o capital também por um prazo mais longo. Um detalhe aqui: normalmente existe uma regra que é: quanto mais tempo imobilizar o capital, maior o retorno naquele investimento. Possui garantia do FGC, o CDB. LCI e LCA são muito próximas. Uma chama letra de crédito imobiliário, LCI, e outra letra de crédito do agronegócio, LCA. Ambas emitidas pelos bancos, ambas com garantia do FGC e isenção do imposto de renda. Diferença: uma financia setor imobiliário, a outra financia o agronegócio. Tem isenção do imposto de renda, isso é uma vantagem. Tem que ver o que é mais interessante. De repente, um CDB que não tem isenção do imposto de renda está pagando mais
do que uma LCA-LCI, mesmo contando o desconto do imposto de renda, o abatimento do imposto de renda no caso do CDB. Então tem que fazer conta, ver o que é mais interessante entre elas. Outros dois produtos talvez um pouco menos difundidos, CRI e CRA, mesma coisa, funciona muito parecido com LCI e LCA. Certificados recebíveis imobiliários, certificados recebíveis do agronegócio. Então, um financia o setor imobiliário, o outro financia o agronegócio. Isenção de imposto de renda para a pessoa física, mas não contam com FGC. Tanto o CRI quanto o CRA. Debêntures. Debêntures são títulos de dívida, só que de uma empresa que não é uma instituição financeira ou uma instituição de crédito imobiliário. Debêntures de infraestrutura são isentas de imposto de renda. Debêntures também não contam com a garantia do FGC. Diversas empresas fazem uso da debênture, lançam debêntures para poder captar recursos também. E a gente chega agora na poupança. Poupança, um investimento talvez o mais popular de todos, há décadas, é a mais divulgada. É um produto de banco, ao contrário do que muita gente pensa, não é produto do governo, é um produto de banco e é um produto que vem perdendo atratividade ao longo dos últimos anos. Sofre remunerações mensais apenas na data do vencimento. Se tirar o dinheiro antes do vencimento, do aniversário que se chama, né? Você perde aquela remuneração do mês. A poupança rende 70% da taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Então, estou falando de 70% da Selic, enquanto os outros investimentos estão na casa dos 100%, 97% no caso da LCI, LCA, que não tem imposto de renda, a poupança dá 70%. Então, é um produto muito aquém dos demais, bem aquém dos demais. Poupança também não conta com imposto de renda, não tem isenção do imposto de renda, não há o recolhimento do imposto de renda e também garantia do FGC. A poupança é muito parecida com a LCI e LCA, porque as três têm isenção de imposto de renda e contam com garantia do FGC. Só que as LCIs e LCAs pagam muito mais do que a poupança. Então é um produto que realmente não recomendo por causa da baixíssima rentabilidade. Ainda existe letra de câmbio, letras financeiras, FDICs, entre outros investimentos de renda fixa menos populares. Então, fechei aqui a categoria de renda fixa. Fundos de investimentos. Um fundo é a comunhão, a reunião do capital de diversas pessoas, que são os cotistas, para que coletivamente eles façam parte de uma carteira de ativos gerida, administrada por gestores profissionais. O patrimônio é dividido em cota, então cada pessoa é um cotista, cada investidor é um cotista. E a gente pode dividir basicamente em três tipos: fundos de renda fixa, perfil conservador, fundos multimercados, um perfil moderado, e fundos de ações, um perfil mais agressivo. É claro que há nuances entre um tipo de fundo e o outro. Ele pode ter um perfil moderado / agressivo ou conservador / moderado, principalmente em fundos multimercados que têm um leque muito amplo de opções. Eles podem investir em muitas coisas. Além desses três tipos de fundos, a gente pode citar fundos cambiais e fundos internacionais, talvez menos populares, e os fundos imobiliários, que são bastante difundidos, uma alternativa para quem quer investir em imóveis. Você pode investir em fundos de tijolos, fundos de papel, você pode investir no desenvolvimento de empreendimentos, ou até em imóveis já prontos, como galpões, edifícios comerciais, lajes, hospitais, shoppings, etc. Os fundos, qualquer fundo, não possui FGC, existe um mecanismo diferente. Cada fundo possui um CNPJ próprio, né? Estou falando dos principais fundos, ali, renda fixa, multimercado e ações. Cada fundo tem um CNPJ próprio. No caso muito improvável da quebra do fundo, uma outra instituição incorpora o fundo. Honestamente, é uma preocupação que eu não teria. Eu não lembro, teria que ser um fundo muito alavancado para quebrar, e mesmo assim, uma outra instituição passaria a tomar conta deste fundo. Tributação diferenciada. Os fundos de renda fixa trabalham ali com uma faixa de incidência do imposto de renda entre 15% e 22%, enquanto os fundos de ações têm 15% de imposto de renda. COIs, um produto que é mais ou menos recente, certificados de operações estruturadas, eu acho que dá para definir como uma cesta, uma basket. Para mim, um ótimo veículo para ter acesso a diversas classes de ativos, como fundos globais,
dá para investir num COI que está atrelado a um fundo de renda fixa japonês, ou um fundo global europeu. Pode investir em COIs de ações norte-americanas, como Amazon, Netflix, Google, Facebook, por exemplo, em COIs de ações brasileiras. Vantagem do COI, você pode ter retornos expressivos com riscos controlados. Alguns COIs têm capital protegido, o que significa que, na pior das hipóteses, o investidor receber de volta o valor investido. Ações. O que são ações? Para quem não sabe, ação é a menor parte do capital social de uma empresa. Ao comprar uma ação, você se torna sócio daquela empresa, um sócio bem pequenininho, mas você se torna sócio daquela empresa. E você passa, dessa forma, a participar dos lucros e prejuízos daquela empresa. O que se faz com ações? Você pode especular com ações, pode montar uma carteira de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Para quem é investidor e não é tão familiarizado, vale a pena investir no longo prazo, montar uma carteira de longo prazo, o famoso buy and hold, seguindo recomendações de empresas de análise ou de áreas de análise de bancos ou de corretoras. Você também pode montar a sua própria carteira com ativos de setores distintos para mitigar risco. Uma opção também é investir via fundos de ações, onde existe um gestor qualificado para escolher os ativos e o time de entrada e saída de cada ativo e também o peso de cada ativo na carteira. Então, finalizando já, para montar uma carteira de investimentos equilibrada, a ideia é diversificar em função de nível de risco, perfil de risco e liquidez também. Se você pode mobilizar o capital, você precisa de mais liquidez. A regra de não colocar os ovos numa mesma cesta, ela é muito importante, mesmo que você tenha um perfil muito conservador ou muito agressivo. Sempre pode contar com a ajuda de profissionais capacitados que vão te orientar, vão ajudar a criticar a sua carteira e até montar uma nova, se houver oportunidade. Normalmente tem muita oportunidade de ganhos na carteira. 99,9% das vezes há oportunidade de ajustes na carteira de investimentos. Por fim, um lembrete, a taxa de juros brasileira ela vem caindo, existe uma tendência de queda, ela já foi de 14,25% ao ano, nesse momento do artigo está em 6,5% ao ano, com previsão de mais queda. Então, o que era muito atraente no passado, e eu falo de renda fixa, perdeu bastante atratividade, perdeu rentabilidade. Ele 1% praticamente livre de risco do passado, não acontece mais hoje em dia, porque caiu de 14,25% para 6,5% a taxa de juros. Então, o investidor, para ter retornos maiores, ele vai ter que tomar um risco maior. Pode não ser tanto, mas vai ter que ter um pouco mais de risco. Por hoje é só, fico por aqui, até uma próxima oportunidade. Espero que esse artigo o ajude a ter uma carteira de investimentos que te traga retornos mais interessantes. Abraços, tchau. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Se ele te ajudou, com certeza ajudará outros investidores. E caso ainda não conheça o Portal do Investimento, clique no link aqui na descrição do vídeo. Dentro do nosso site, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre investimentos, além de encontrar muito mais conteúdo sobre como fazer seu dinheiro trabalhar para você, e não o contrário.